Livros Universo em Desencanto, 4º fascículo da réplica, página 137. A supremacia racional é a verdadeira origem da humanidade, e na origem de tudo isto está o verdadeiro Deus. Deus é racional. Por isso, tudo que existe no mundo é racional, e por isso somos filhos animais racionais, filhos da supremacia racional. E quem é o Supremo? Deus. As esferas da vida chegaram a um certo ponto insuportável, todos vivendo igualmente a feras, uns contra os outros, dominando assim a loucura em que chegou a humanidade, que causou este desentendimento entre todos, o qual a ferocidade é o brilhante do dia a dia. Um delírio sobrenatural que assolou a humanidade de uma forma tal que ninguém sabe dizer como é que a humanidade ficou assim, sem se entender, loucos varridos pelos crimes que cometeram contra si e contra os demais. Então, ninguém sabe dizer qual foi a causa desta desregulagem na humanidade, qual foi a causa deste desequilíbrio. Sabe-se que tudo está desequilibrado, que a loucura tomou conta da humanidade, a ponto de viverem com medo uns dos outros, noite e dia, um ponto ridículo que chegaram, que não dão mais valor à vida. Até então, a vida tinha valor, era respeitada a integridade humana. Agora a vida perdeu o valor e, por isso, ceifam vidas a troco de nada. Os seres materiais têm mais valor do que a vida e, assim, este ponto fecundo e abrasador em que todos vivem, neste calor das amarguras, em dilúvio de sonhos de loucos, que não pensam no que são, julgam ser o que não são, matando hoje para morrer amanhã. E assim o mundo em brasa como está, todos pisando em brasa, e por isso ninguém tem sossego. Uma avalanche de asneiras, só mesmo coisa de loucos que perderam os sentidos. E daí os absurdos, e mais absurdos, e achando que estão direitos por não conhecerem o seu lugar e o seu direito, que é o mesmo dos outros. E vivendo a humanidade em sobressalto, dia e noite, e o realejo tocando uma só música: sofrimento e mais sofrimento. Os causadores de toda esta aberração sofrendo as consequências por pensar e julgar o que não são. Sim, não adianta fazer mal ao seu vizinho, que o seu vem a caminho. Mas não enxergam isso, não conhecem a lei da compensação por pensar o que não são e julgar tudo a seu modo de ser, pensando sempre em vencer e sendo vencido, pelos modos e métodos naturais, porque o mundo, se existe, é porque existe o dono, e o dono, vendo todo esse infanticídio, toda esta loucura, todo este pandemônio, o dono tem que tomar providências para botar tudo e todos em seus lugares. Se este mundo existe, é porque existe o dono dele, e o dono dele aí está presente, na fase racional. E de forma que vão tudo e todos sem demora entrar dentro da rédea racional, todos em forma racional, todos na linha racional, todos com a bandeira nas mãos, bandeira do triunfo da paz universal, porque o dono deste mundo é racional. E aí está na Terra a fase racional, a linha racional, a supremacia racional, que é o Deus verdadeiro. Portanto, no mundo inteiro, tudo preto agora, e aqui um pouquinho, tudo branco. Tudo isto tinha que se dar, por tudo errado estar, e tudo que está errado acaba mal. Está aí o resultado, esse espetáculo desolador do mundo, onde a vida chegou a este ponto de descompreensão e de desentendimento, de tormentos noite e dia, de estrangulamento, de esfacelamento, uns contra os outros, como feras bravias, como quem perdeu a noção de si mesmo, do tempo e do espaço e da vida humana. A ferocidade é tanta que se igualaram ao irracional. O irracional é que não conhece direitos, rege com a sua ferocidade. O feroz pensa em devorar tudo e todos, idêntico ao irracional. O que adiantou a instrução? Nada. O que adiantou a educação? Nada.
O que adiantou a civilização? Nada. Enlouqueceram. A ganância, a ambição e a inveja, a causa da loucura e dos crimes da humanidade. E assim, todos brilhando aparentemente, brilho de serpentes. Mas a loucura é tanta que não dá para pensar, porque se desse para pensar, diriam: este mundo tem dono, e o dono tomará providências de todas essas irregularidades feitas por anormais que julgam ser o que não são. A pretensão, a soberbia e a vaidade enlouquecem, e o louco só comete loucuras, e por assim serem, está aí o mundo com essa avalanche de ruínas. Os ruins destruindo os bons, os ruins querendo ter franco domínio em tudo. E o ruim é como estão vendo, só multiplicam as ruindades, a maldade, a crueldade, mesquinhos, hediondos. Mas o ruim por si mesmo se destrói com as suas ruindades e prevalece o bem e o bom. E de forma que está aí no mundo, na sua forma certa, a forma racional, a forma da paz, do amor e da fraternidade de todos, que vão ainda prevalecer universalmente. E por isso racional tudo é, porque racional é Deus e animal racional nada é, matéria sem valor. Portanto, daqui a um pouquinho, o mundo todo é racional, e todos com Deus, todos com a supremacia verdadeira do reino de Deus, que é o mundo racional. Portanto, tudo isso que está se passando no mundo inteiro é transição de loucos, transição de doentes, transição de inconsequentes, e por isso criaram essas passagens absurdas, tão absurdas que ninguém está suportando e aguentando as esferas e os grilhões do sofrimento. E está aí a fase racional, a fase contendora do contencioso universal, e tudo já contento, se realizando para o bem e a felicidade racional de toda a humanidade racionalmente. Tudo isto que se passa no mundo é uma fase de doentes, todos doentes e por isso todos desequilibrados, e por isso todos ferozes ao ponto de salve-se quem puder. Mas agora está aí a fase redentora, a fase racional, a fase da fraternidade, de paz e do amor, para a recuperação da humanidade. Já não aguentam mais tanta maldade de que estão sendo vítimas por desumanos doentes, que por serem doentes só pensam em destruir, liquidar verdadeiros robôs que só têm forma humana, mas o conteúdo é bem veneno e maldade pura. Já há muito em todo o universo as calamidades se multiplicam e por isso aí está o bálsamo recuperador, que é a fase racional, a fase de recuperação do animal racional que acha-se desajustado do seu verdadeiro natural de humanidade, natural de humano. E assim mais um pouquinho a restauração da humanidade, por aí está a fase racional. A fase racional é a fase do verdadeiro Deus, porque Deus é racional, um ser supremo da origem do animal racional. Se a origem do animal racional é racional, Deus é um ser supremo de sua origem, um ser supremo a tudo e a todos. Se és racional, Deus é racional, a supremacia da origem. Então está aí na Terra a fase do verdadeiro Deus, a fase racional. E assim, desta forma, todos salvos pelo verdadeiro Deus. Se o mundo existe, e aí está, é porque tem o seu dono, e quem é o seu dono? O verdadeiro Deus. E de forma que haverá agora uma transformação universal para o bem e a felicidade de todos racionalmente, porque Deus está na Terra e por isso está aí a fase de Deus, a fase racional, e diante disso tudo, dentro de pouco tempo, tudo se transformará dentro da vida de todos. Página 143. De que maneira é necessário fazer para se ligar convictamente ao mundo racional? Os que estão dentro da fase racional, convictamente, de bem para melhor sempre, como já mudaste muito à vista do que tu foste e do que tu eras. Já mudaste para melhor e cada vez melhorando sempre, porque estás dentro da fase que rege tudo, que rege a natureza e todos. E assim,
vai tudo se multiplicando de bem, de bom, de lindo e de brilhante, e brilhando cada vez mais com a energia racional, a energia luz de corpos luminosos que são habitantes do mundo racional, corpos de energia pura, limpa e perfeita, corpos de formação cósmica de massa racional. São corpos luminosos, transmitindo luzes com variedade de cores. Então, quem está dentro da fase racional, com convicção, tudo lhe corre a favor, porque está protegido pela fase, amparado pela fase, guarnecido pela fase e orientado pela fase. Mas é para as pessoas que têm convicção exata da fase racional, e os que têm convicção, uns estão quase ligados, outros mais ou menos ligados, e outros ligados e outros já bem orientados. Tudo isto é de acordo com o desenvolvimento racional, e para se desenvolver racionalmente, é ler e reler com persistência, para que sinta o poder da energia do seu eu, para se comunicar racionalmente, porque tem pessoa que lê, mas não sente o que está lendo, não sente o que está sabendo, e é preciso sentir o que está sabendo para se desenvolver. Sentindo, a leitura está fazendo efeito. É a mesma coisa que um remédio. Tem pessoas que não sentem o efeito do remédio e tem pessoas que sentem o efeito do remédio. A leitura é um remédio, então há necessidade do desenvolvimento do sentimento para que se desenvolva racionalmente, para que sinta a vibração racional dentro do seu eu, porque tem pessoas que vão lendo por cima e quem lê por cima não sente o saber da leitura, e quem lê com máxima atenção sente o efeito da leitura e é sentindo o conhecimento que se desenvolve racionalmente. Mas com persistência na leitura, os que não sentem com o tempo passarão a sentir. Sentir a leitura quer dizer que o sentido da pessoa está exatamente de comunicação com a leitura. Por cima, para conhecer esporadicamente, a título de curiosidade, não sente, porque não leu com atenção. Leu por ler, ou lê por ler, sem a mínima atenção, e desta forma repete uma infinidade de vezes a leitura para decorar como um papagaio. A leitura não é para ser decorada, e sim para sentir. Sentindo sabe, transmite o que sentiu. Sentiu o efeito da energia racional, que é o que a leitura transmite no sentimento de todas as pessoas. Mas para sentir essa transmissão, é preciso ler com muita atenção, para sentir a ligação da energia racional que transmite o conhecimento racional, e muitos leem uma infinidade de vezes por cima para recordar o que leu, e lendo por cima não sente o efeito da energia racional que transmite o conhecimento da cultura racional. O que acontece? Lê uma porção de vezes e não adianta nada, porque não sentiu, não se ligou à energia que transmite o conhecimento. Lê apenas para observar os trechos bonitos, os trechos lindos. Lê como um observador que quer observar isto, aquilo, para saber falar sobre isto ou sobre aquilo. E sim, para conseguir a ligação da energia racional que transmite o conhecimento e se ligar ao que está lendo, é preciso ler com a máxima atenção, ler com o sentimento e não ler com o pensamento. Ler com o pensamento esquece tudo e lendo com o sentimento guarda tudo porque sentiu. Então existem duas formas de ler. Quem lê com o pensamento, depois que acaba de ler esquece tudo, porque o pensamento é vazio, e quem lê com o sentimento guarda tudo porque sentiu. E assim, os que estão dentro da fase racional, é preciso saber como é o desenvolvimento racional. Assim, desta forma, sentir porque quem sente guarda, e quem não sente, não guarda nada. Quem lê pensando, chega no fim, esquece tudo que leu. O pensamento é vazio, e por ser vazio, não guarda nada. Tudo passa, por isso diz pensamento. A fórmula de sentir é a pessoa dedicar toda a atenção no que está lendo, para sentir a ligação da energia dentro de si.
Então fica a imagem do que aprendeu, do que leu, dentro de si, porque sentiu. Sentiu, gravou no sentimento. Depois que sente, não esquece nunca. Mas a maioria leu, mas não sentiu o que está lendo. Então, custa desta forma a se desenvolver racionalmente, e é por isso que muitos se ligam mais depressa e outros demoram mais, devido à forma de ler. O que a pessoa sente, guarda, e no pensamento tudo passa. E assim, hoje todos guarnecidos pela fase racional, todos que estão dentro da fase, fazendo por onde se ligar ao mundo racional o mais breve possível. E os demais estão fora da fase de recuperação, que é a fase racional, e estão dentro da fase de liquidação. Esses de mal a pior sempre, porque é uma fase que já terminou toda a sua influência e por ter terminado, tudo em liquidação. É uma fase completamente de destruição de tudo, porque é uma fase de liquidação, e a fase racional é a fase de recuperação, porque é a fase atuante da natureza. Então, quem está fora desta fase está em decadência, não se apruma, porque está dentro de uma fase de destruição de tudo, e a fase racional, a fase de recuperação de tudo. Então, a causa do desequilíbrio da humanidade é a mudança de fase, e que uns mais cedo e outros mais tarde vão tomando conhecimento do porquê da situação deplorável da humanidade que luta desbravadamente para cada vez sofrer mais. Quanto mais luta, mais sofre, por estar dentro de uma fase em liquidação, como um navio que está indo a pique, que está afundando. Assim é quem está na fase de liquidação, a fase do horror, a fase dos horrores da vida, a fase em que a vida não tem valor. A fase de liquidação. Então, a vida passa a não ter valor algum, por ser uma fase em liquidação. E o que está em liquidação não tem nada que se aproveite de bom, tudo ruim. As ruínas se multiplicando sempre, todos em tormentos, todos angustiados, todos nervosos. Os horrores de uma liquidação em massa, e daí vem o pavor de viver numa situação calamitosa destas. Ninguém tem garantia, salve-se quem puder. Se mata à toa. Os maiores absurdos, as maiores monstruosidades. Por ser uma fase em liquidação, onde todos estão completamente desprotegidos de tudo, e por estar desprotegido de tudo, se tornou uma fase de salve-se quem puder. Tudo isto por ser uma fase que está em liquidação, e os que tomam conhecimento da fase de recuperação, esses protegidos pela fase e amparados, e de forma que, desta forma, o caos se generalizou universalmente. O mundo se tornou um inferno em fogo, todos horrorizados com tudo que se passa. Numa fase em liquidação, ninguém se entende e ninguém se compreende. Ninguém entende ninguém, porque todos estão em liquidação. Então não há aconchego que para endireitar tudo isto. Só depois que todos conhecerem a fase racional, a fase que está em vigor, mas que também não tardam a conhecer. Porque todos estão à procura de uma válvula de escape para escapar desta onda de malefícios que atravessa o universo. Numa fase destas de liquidação, o mal é que prevalece. O mal é o brilhante do dia, porque tudo vai mal por estar em liquidação. Agora, os que estão dentro da fase de recuperação e que já sentiram os efeitos da fase racional, lutam de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos, com toda a força que tiver, para salvar os que estão dentro da fase de liquidação, que anoitece e não sabe se amanhece, por não haver garantias de espécie alguma, por estar tudo em liquidação.
Então, os que conhecem a fase de recuperação e que se sentem recuperados, amparados, protegidos, e que tudo de melhor para melhor se desenvolveu em sua vida, por estar dentro da fase racional, quer livrar e salvar os que estão dentro de uma fase enderrocada, existindo assim duas fases: a do bem, a fase racional, e a do mal, a fase de liquidação do animal racional. Então, aí ninguém é culpado do sofrimento de ninguém, por a causa de tudo isto ser uma mudança de fase da natureza, mas daqui a um pouquinho estão todos dentro da fase racional. Quem não sabe hoje, saberá amanhã. Quem não quer saber hoje, não quer entrar para a fase, entrará amanhã, que o bicho é assim mesmo, custa a se desprender das suas convicções, sabendo muitas vezes que está errado, até que chegue o dia que se desprende dos pontos de vista errados.